prudentemente como andais. Esse verbo andar, ele usa 3 vezes nessa passagem, do versículo 1 até o versículo 21. E aqui ele diz, como é que nós devemos andar? Não como nécios, como tolos, como pessoas que não pensam, que andam de qualquer maneira, como aquele hino, né, daquele camarada lá de Rio de Janeiro, deixa a vida me levar. Não é assim que nós devemos andar. E Paulo diz, então, não é como nécio, e sim como sábios. Assim como sábios. Essa palavra sábios aí, é que elabora os melhores planos e que usa os melhores meios para a sua execução. Então, Paulo está dizendo, olha, nós devemos andar preparando os melhores planos, planejando o nosso viver, analisando o nosso viver e buscando os melhores recursos para colocar em prática. Isso é uma vida sábia, é andar de maneira sábia. E ele vai nos ensinar aqui algumas coisas importantes que eu quero transmitir aos irmãos. A primeira é que andar com sabedoria é andar aproveitando as oportunidades. Ele diz, remindo o tempo. Remir é o mesmo que resgatar. Paulo nos ensina, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas não sabem como têm andado, por conta do Deus deste século. E aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz que nós andávamos assim também. Quando nós não andávamos com Cristo, enquanto não conhecemos o Senhor Jesus, por mais que a gente não pensava nisso, mas depois a gente descobriu que nós andávamos da mesma maneira, cegos de entendimento, alheios à vida de Deus, sem Deus no mundo e sem esperança. Mas agora, nós já não andamos mais assim. Então Paulo diz aqui para nós precisamos resgatar o tempo perdido. Resgatar o tempo em que andamos de maneira nécia, sem sabedoria. Quanto tempo da nossa vida nós já desperdiçamos? Quanto tempo muitos de vocês desperdiçaram na bebedeira? Quanto tempo já desperdiçaram longe dos caminhos do Senhor? Fazendo coisas que hoje vocês falam assim, eu não quero mais fazer isso, nunca mais. O tanto que era ruim. Quanto tempo nós já desperdiçamos longe do Senhor? Então Paulo aqui agora, uma vez que ele está falando para pessoas que foram regeneradas, restauradas, eles dizem, então resgatem o tempo. Resgatem o tempo que vocês perderam. E Paulo fala para nós como crentes fazer do nosso tempo, em todo o tempo, oportunidades de nós podermos falar aos outros aquilo que nós já ouvimos e cremos. É interessante que em Colossenses, no capítulo 4, Paulo estava preso quando ele escreve a carta aos Colossenses. E ele pede a Deus que dê a ele oportunidade dele pregar o Evangelho. Mesmo dentro da cadeia, mesmo dentro da prisão. E às vezes nós perdemos essa oportunidade de servir ao Senhor, de fazer novo o nosso dia, os nossos dias. Ainda muitas vezes continuamos perdendo tempo com o telefone, com programas de TV, com literaturas que não precisamos, e perdemos a oportunidade de servir a Deus de com toda a nossa força, todo o nosso ser, fazendo aquilo que mais é proveitoso. Eu me lembro de uma vez que no seminário ainda, então já faz aí uma década, né? Mais de uma década, no seminário uma professora passou para a gente um exercício que era fazer um sermão em 30 segundos, com introdução, desenvolvimento, 3 pontos e conclusão. Eu falei, que é isso? Como é que eu vou fazer um sermão desse em 30 segundos? Obviamente, tinha que ser um texto bem pequeno, uma reflexão rápida e decorada, aquela fala que eu falaria, né? Porque não dava tempo nem de respirar direito. Mas era um exercício, então tinha que fazer, valendo nota. E eu fiz esse exercício.
E lembro que morava lá na saída de Rio Verde, era 20 e poucos quilômetros até o seminário, passava na Canaã, pegava um grande amigo, Josué, pastor Josué também hoje, pastor na igreja Peniel, e a gente ia junto. E enquanto eu estava indo, eu estava recitando o que eu ia falar. Peguei ele, parei no primeiro semáforo, chegou alguém pedindo uma esmola. Eu tinha algumas moedinhas, eu peguei essas moedinhas, e quando eu fui entregar as moedinhas para ele, o Senhor falou assim, ó, tá vendo que serve, para que serve um sermão de 30 segundos? E eu comecei a falar com ele aquele sermão de 30 segundos, e era um sermão que anunciava o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E ali eu pensei, nossa, Deus usa até 30 segundos da nossa vida. É possível nós pregarmos algo que salva a vida de alguém em 30 segundos. Em 30 segundos é possível fazer tantas coisas. E o que Paulo está querendo dizer aqui para nós é, olha, pensem nisso. Andar com sabedoria é restaurar, resgatar o tempo perdido. Quantas coisas nós podemos fazer em pouco tempo? E por que nós devemos fazer isso, meus irmãos? O próprio Paulo nos ensina aí. Ele diz, remindo o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Quantos sofrimentos Paulo passou? Por exemplo, Demétrio, na vida dele, causou tanto sofrimento. Ele estava escrevendo a uma cidade, Éfeso, que tinha um templo da deusa Diana, que tinha mais de 1000 prostitutas cultuais e que que pervertiam toda a cidade. Os dias são maus. Nós vivemos dias em que pessoas têm tirado suas próprias vidas. Vivemos dias que pessoas têm se afogado em tantas mágoas, em tantos problemas na vida, pessoas que precisam tanto de Cristo Jesus, e nós precisamos resgatar o tempo em que andamos nas trevas e vivendo agora inteiramente para o Senhor, pensando nos dias maus e quantas pessoas precisam de nós. Isso é andar com sabedoria. Nós precisamos viver mais a vida pensando na vida eterna do que pensando nos nossos dias aqui, até porque os nossos dias aqui são passageiros. O que são 80 anos, 90 anos, 100 anos, alguns fazem hora extra com 110, 120 anos. O que são isso perto da eternidade? Então, andar com sabedoria é andar aproveitando as oportunidades. Irmãos, não percamos as oportunidades que o Senhor tem dado para nós. As oportunidades de adorar a Ele aos domingos. A oportunidade de estar com pessoas, ajudando pessoas durante todos os nossos dias. A oportunidade de falar dEle a outras pessoas. Não deixemos de aproveitar as oportunidades. Mas nós vemos aqui também que andar com sabedoria é andar buscando compreender a vontade de Deus. Observe o que ele vai nos dizer aí no versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Insensato é sem sentido, sem reflexão, é alguém precipitado. Esse é o insensato. E infelizmente muitos dias da nossa vida têm sido vividos com insensatez. Todas as vezes que acordamos de manhã e vivemos o dia sem refletir e sem buscar compreender qual é a vontade do Senhor, nós vivemos então um dia de insensatez. Nós precisamos procurar então compreender qual é a vontade do Senhor. Capítulo 2, Paulo nos diz que nós éramos escravos dos nossos pecados, do mundo e do diabo. Que o nosso andar era conformado a essas três entidades. Sabe? Nós mesmos, como velho homem, fazendo a vontade da nossa carne. Ou então fazendo a vontade do mundo, preso no pensamento do mundo. Ou então caindo nas ciladas do diabo o tempo inteiro. E nós não podíamos lutar contra isso. Mas agora nós podemos. Nós podemos viver de maneira diferente. Paulo, no capítulo 4, ele diz que nós andamos na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Nós não estamos mais alheios à vida de Deus.
Nós sabemos o que Deus requer de nós. Aqui é uma questão muito prática para as nossas vidas. Onde é que nós vamos buscar saber a vontade de Deus? Eu sei que muitas pessoas buscam a vontade de Deus na oração. Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Senhor, me ajude a compreender qual é a sua vontade. Tem uma historinha que eu conto, eu acho que eu tenho que mudar ela, que eu já contei tantas vezes, que até perdeu a graça. Mas eu ainda não arrumei outra melhor para tentar ilustrar isso, então eu vou dizer de novo. É aquela velha história da irmãzinha, desesperada para arrumar um namorado, que diz, Senhor, eu vou fazer um compromisso contigo. Vou para a igreja mais cedo, vou orar, e o primeiro que entrar na igreja, eu sei que é a vontade do Senhor para a minha vida, eu vou namorar com ele. Ela chegou, sentou, os diáconos já olharam um para o outro, logo chegou o pastor, a irmã sentada de joelho, orando, e nisso vem entrando um rapaz. E ela ali olhando, Senhor, está entrando, Senhor, eu sei que é essa pessoa que o Senhor tem para mim. Quando ela abre o olho, era o menino mais feio da igreja. Ela fecha de novo e continua, Senhor, eu estou falando é sério, Senhor. Às vezes nós queremos buscar a vontade de Deus dessa maneira. Moldar a vontade dEle à nossa. E nós fazemos isso até em oração. Mas, meus irmãos, nós podemos sim buscar a vontade de Deus na oração. Dizer, Senhor, me ajuda. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês. Que se você pedir a Deus em oração, Senhor, mostra a tua vontade. A primeira coisa que Deus está fazendo para você é pegando a Bíblia do céu e falando assim, ó, toma, está aqui a minha vontade. Meus irmãos, a vontade de Deus, ela está revelada nas Escrituras. Exemplo, orar sem cessar. Essa é a vontade de Deus, está revelado. Paulo nos diz isso. Então nós precisamos orar o tempo todo. Sabe, o tempo inteiro ficar com Deus, ligado com Deus, ter momentos de oração. A vontade de Deus é que a gente perdoe uns aos outros. Quantos irmãos vivem angustiados e amargurados porque não conseguem perdoar? Tem que correr atrás disso. A vontade de Deus é a nossa santificação. Mas quantas vezes a gente vive na vida de pecado e não quer abandonar, porque o pecado, diferentemente do que eu ouvia lá atrás da minha adolescência, eu me lembro, minha mãe falava, o pecado é ruim. Não é, o pecado é gostoso. Se fosse ruim, eu não caía nisso. Eu não experimentava, não gostava e não queria conviver com ele. Não, o pecado não é ruim, ele é gostoso. Ele é gostoso ao paladar, mas ele arrebenta o nosso estômago. Ele acaba conosco, mas ele é bom. Então, quantas vezes a gente fica bom, né? Como eu digo para vocês, no sentido de ser aprazível num primeiro momento. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra qual que é a vontade dele. E é por isso que nós aqui, a Igreja Presbiteriana Vera Cruz, tem um plano anual de leitura, que todo mês é enviado para vocês, para que a gente leia as Escrituras. Para que a gente medite na palavra de Deus. Domingos à noite temos a exposição bíblica sequencial. Por quê? Para que todos os irmãos vejam, leiam, entendam, aprendam qual é a vontade de Deus. Porque é na palavra que nós iremos compreender qual é a vontade dele. Portanto, meus amados, não vivam o dia de vocês, o dia a dia, sem procurar compreender a vontade dele. Pastor, mas amanhã, segunda-feira, eu vou para o meu trabalho, eu sou empresário, o outro trabalho para alguém, eu faço isso. Qual que é a vontade de Deus na minha vida lá no trabalho? Aquela velha história do sapateiro que se converteu e perguntou a Lutero, e agora, o que eu faço convertido? Lutero diz para ele, faça bons sapatos e venda por um preço justo. Deus quer que você use o seu trabalho para a glória dele. Então, se você é um empregador, seja um bom empregador, um bom patrão. Coloque preço justo nas suas coisas se você é um comerciante. É assim que você vive dentro da vontade de Deus. Se você é um empregado, seja um bom empregado. Não fique dormindo na hora que você não deve dormir. Se esforce para trabalhar. É isso que a palavra nos ensina. Tem muita coisa que a palavra de Deus nos ensina para o dia a dia. A educação de filhos, marido e mulher, nós vamos começar a falar disso aqui de maneira prática. Os próximos versículos, versículo 22, já começa falando mulheres, para as mulheres, para os homens, depois para os filhos, para os pais,
para os senhores, os empregados. O nosso dia a dia deve ser vivido de maneira sábia. Mas, meus irmãos, não passe um dia sequer sem começá-lo, colocando na presença do Senhor e buscando do Senhor o que é que Ele deseja que você faça, e buscando compreender nas Escrituras. Esse ano nós mudamos a Sofia de escola. E eu estava pensando, nossa Senhor, agora que a Sofia está indo a pé sozinha para a escola, eu vou ter que começar a levar ela, porque a escola é mais longe, agora eu vou ter que começar a levar de carro. E eu lá reclamando, nem Deus. Mas sabe que nós temos vivido dias tão maravilhosos, porque agora nós vamos para a escola ouvindo a Bíblia, voltamos da escola ouvindo a Bíblia, estamos ouvindo 1 Samuel, e os melhores dias, eu acredito que para ela também, mas eu tenho passado das 6:30 até as 7 horas, os 30 minutos que nós estamos indo para a escola, ouvindo a Bíblia juntos, conversando sobre Deus juntos, e voltamos também de 1h até 1h30, quando nós chegamos em casa. Os 2 momentos melhores do dia, 1 hora ouvindo a Bíblia e compartilhando das coisas do Senhor. Irmãos, acredite, não tem coisa melhor do que fazer isso. Isso é viver com sabedoria. Mas Paulo também vai nos dizer que andar com sabedoria é andar cheios do Espírito. Cheios do Espírito. E aqui Paulo começa a nos ensinar ele começa fazendo uma comparação entre agir cheios do Espírito e agir cheios de vinho. O vinho, ele tira o nosso controle, tira a nossa razão. Alguns de vocês podem ter tido a experiência, talvez alguns não, mas alguns de vocês podem ter tido a experiência de se embriagar. E geralmente quando a gente se embriaga, a gente faz besteira, a gente não consegue manter a linha, e depois que passa a gente se arrepende. Porque a bebida, ela meio que toma conta de nós. E as nossas atitudes são feitas por causa ou influenciado pela bebida. E Paulo vai dizer que o oposto, ser cheio do Espírito, o oposto é ser cheio do Espírito. Na mesma proporção que a bebida nos tira o equilíbrio, a moderação, o Espírito Santo nos traz equilíbrio, moderação. Então ele diz, olha, nós não podemos ser dados ao vinho, mas sim cheios do Espírito. O vinho nos desequilibra, mas o Espírito Santo nos faz ter uma vida equilibrada, cheia de sabedoria. Eu me lembro de uma vez que eu estava em um acampamento, na adolescência, não sabia ainda como buscar o Senhor, mas eu estava desesperado buscando o Senhor. Eu falei, eu vou em tudo que é até lugar, tudo quanto é igreja ou acampamento. E eu fui num acampamento e lá falando com Deus, Deus fala comigo. Não tinha compreensão ainda que eu tenho hoje das Escrituras. Ele falou, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso saber, Senhor. E cantavam as músicas e eu chorava, e estava ali, e de repente uma mulher caiu ali e começou a rolar ali no chão, e se levantava e falava uma coisa, e o pastor pegou e falou assim, olha, sabe o que está acontecendo aqui? Essa mulher está embriagada do Espírito Santo. E eu disse naquela noite, falei, obrigado Senhor, o Senhor me deu resposta, não é para eu estar nesse lugar, eu vou para outro. Porque é impossível que alguém perca o controle cheio do Espírito Santo. O que Paulo diz é exatamente o contraste. Não tem como eu me embriagar do Espírito. Porque se eu for cheio do Espírito, eu tenho controle, tenho condições de planejar as minhas ações. E eu me lembrava desse texto. E eu saí dali para ler as Escrituras, buscar na palavra de Deus como ser cheio do Espírito Santo. E uma coisa nós aprendemos aqui, que para ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos,
ser cheio do Espírito Santo não é algo que a gente vai fazer para ser. Porque aqui Paulo vai nos ensinar umas coisas que são importantes aqui, para a gente entender bem esse texto. Bom, primeiro que ele nos dá um imperativo, não se trata de uma proposta alternativa. Todo crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas quando ele explica aqui, lá no termo grego, não é uma atividade nossa, eu vou me encher. Não, eu vou ser cheio. É essa a ideia. Deus vai me encher do Espírito Santo. E eu já expliquei aqui para a igreja, expondo Efésios, que a questão é a seguinte: nós temos a paz de Deus, que vem por meio de Cristo Jesus. Então, o que eu preciso para ter paz na igreja? É não atrapalhar o Espírito, porque isso acontece automaticamente. O que eu preciso para viver uma vida repleta de Deus? É não atrapalhar o Espírito. Eu não preciso ter uma atitude para ser cheio do Espírito, no sentido ativo. Eu vou fazer isso para que eu consiga me encher. É diferente de se embriagar com vinho, porque aí sim eu tenho que tomar uma atitude. Eu quero me embriagar com vinho, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma garrafa, 2 garrafas. Mas para eu ser cheio do Espírito Santo, a ideia é, eu não vou atrapalhar o Espírito, porque se eu não atrapalhar o Espírito, com certeza eu serei cheio dele. Quando o Senhor nos chamou e nos selou com o Espírito Santo, conforme Paulo nos ensina em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, Ele estava dando a nós o Espírito Santo, de tal maneira que se eu começar a andar de acordo com a Escritura, naturalmente Deus vai me enchendo do Espírito Santo. E aqui Paulo então, ele vai nos ensinar o seguinte: olha, não se preocupe em encher do Espírito, não é você que vai fazer isso. É Deus quem vai nos encher. Mas o que nós precisamos simplesmente fazer? Não na tentativa de me encher, mas de não atrapalhar o Espírito. E ele vai nos ensinar a questão da usufruir da comunhão entre nós, na interação entre nós, na adoração, na gratidão e na submissão. Pastor, de onde é que o senhor está vendo isso? Está aí, ó. Veja só, ele vai dizer, versículo 18, e enchei-vos do Espírito, né? Sejam cheios do Espírito. Para você ser cheio do Espírito, não atrapalha ele. Então o que eu tenho que fazer? Falando entre vós com salmos. A nossa vida, a nossa interação tem que ser essa. Falando entre uns aos outros com salmos. Isso significa vivendo uma vida de boas palavras. Lembra quando eu expliquei para vocês a dinâmica do cristão, que é despir da roupa velha e vestir a roupa nova? Efésios 4. Essa é a dinâmica de um crente. Ele tira a roupa velha e veste uma nova roupa. Então ali Paulo diz o seguinte, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa, que edifica, que traga graça. Que palavra que é essa? É falar entre nós com salmos. Meus irmãos, quantos de nós sofremos? E quando estamos conversando uns com os outros, podemos dizer, olha, confia no Senhor, porque o Senhor vai te ajudar. Deixa eu te ajudar também, o que eu posso fazer para a sua vida? Isso é falar com salmos, sabe? Isso é falar da palavra de Deus uns com os outros. Dia 17 nós vamos ter um churrasco dos homens, nós vamos comer carne, demais. Mas nós vamos nos reunir só para isso? Não. É porque ali nós aproximamos da vida um do outro, sabemos quem está sofrendo, sabemos quem está precisando de uma palavra, e aí nós vamos falar entre nós com salmos. Dessa maneira, nós não atrapalhamos o Espírito Santo. Mas agora, quando nós começamos a falar coisas que não devemos, aí sim nós atrapalhamos e deixamos de ser cheios do Espírito Santo. Nós vemos também que nós devemos andar tendo cuidado com a adoração. Olha o que ele vai dizer, versículo 19 ainda. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Se a gente vive a nossa vida comum, a nossa interação com boas palavras, falando entre nós com salmos, e vivemos a nossa vida em adoração a Deus, se todos os domingos nós dedicarmos de verdade ao Senhor, falar, Senhor, o domingo é teu,
O Senhor me deu 7 dias, 6 para eu cuidar dos meus afazeres, mais um para eu santificá-lo ao Senhor. E esse dia é santificado ao Senhor. E no domingo nós fazermos dele um dia sagrado, não por causa do domingo em si, mas pela proporção, um dia em 7. Um dia do Senhor, e nós de verdade, com todo o nosso ser, adorarmos o Senhor e buscarmos o Senhor, você pode ter certeza que nós não vamos atrapalhar o Espírito e seremos cheios do Espírito Santo. E, pasmem, eu sei que muitos de vocês pensam que a principal propósito da igreja é pregar a outros, é fazer discípulos, é plantar igrejas, é propagar o Evangelho. É também um dos principais propósitos. Mas a evangelização, ela vai cessar. Quando Cristo voltar, acabou, nós não vamos mais evangelizar ninguém. Mas a adoração continuará perpetuamente. E é por isso que a primeira pergunta do Catecismo Menor de Westminster, que pergunta qual o fim principal do homem, e esse todo mundo sabe de cor, né? Glorificar a Deus e deleitá-lo nele para sempre, gozá-lo para sempre, usufruir dele para sempre. Isto é a adoração. Mas nós temos perdido esse entendimento e essa magnitude da adoração a Deus. É por isso que nós precisamos dedicar a Ele o nosso tempo. E Paulo vai também dizer que é dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Então, uma terceira coisa que nós percebemos aqui, não somente a comunhão, a adoração, mas também gratidão, viver uma vida grata a Ele. Sabe por que muitas vezes nós temos um coração ingrato e começamos a reclamar de tudo? É porque nós perdemos o principal. Meus irmãos, pode nos faltar qualquer coisa neste mundo, mas se nós fomos resgatados por Cristo Jesus, nós não perdemos o céu. Nós podemos viver a maior desgraça nessa terra, no sentido de vir coisas ruins, aos nossos olhos podem ser ruins. Mas o que nós aprendemos de Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e no fim de tudo nós estaremos com Ele. Não há nada que possa gerar ingratidão no nosso coração, mas ela é gerada porque eu coloco a minha vontade no centro, porque eu perco de vista aquilo que Deus fez por mim. Mas Paulo nos ensina aqui que a maneira como nós seremos cheios do Espírito Santo é quando nós mantemos uma comunhão boa, com boas palavras, quando nós glorificamos a Deus e temos um coração grato. E por último, somos submissos. Ao invés de soberba e orgulho, quando a pessoa é cheia do Espírito, ela se torna humilde e mansa. E uma das coisas que nos impede de experimentarmos esse encher do Espírito Santo é o nosso orgulho, é a nossa soberba. Quantas vezes, em aconselhamento bíblico, a gente vai buscando assim aconselhar, olha, por que isso está acontecendo? Por que esse relacionamento está sendo quebrado? Por que você não consegue encontrar gratidão? Por quê? E nós chegamos à conclusão: orgulho. Talvez um dos nossos piores pecados seja o orgulho. Seja o orgulho. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Irmãos, Paulo então nos ensina aqui que andar em sabedoria, nós devemos andar em sabedoria. E andar em sabedoria é andar aproveitando as oportunidades, é andar buscando compreender a vontade de Deus, é andar cheios do Espírito Santo. E para isso nós não podemos atrapalhar o Espírito. Portanto, meu irmão, a pergunta que eu lhe faço é: como você tem dormido e como você tem acordado? Dorme analisando o seu dia, fazendo um balanço de como cantamos aqui no Cântico Moldura? Ou você tem dormido sem pensar na sua vida?
E como você tem acordado? Acordado e falado com Deus primeiramente, buscado viver na presença dEle? Se você estiver fazendo isso, continue, porque isso é uma vida, é um andar em sabedoria. Mas se não, é a hora de mudar. E você pode me perguntar, pastor, como? Como que eu vou mudar? Bom, primeiro, tome uma decisão, coloque o seu relógio para despertar, coloque o lembrete nele e fale, a primeira coisa, eu preciso falar com Deus. E comece a colocar isso em prática. Pastor, eu tenho dificuldade de orar. Faça uma lista de oração, eu já falei isso para vocês, eu também tenho dificuldade de orar. Quantas vezes que eu comecei a oração numa noite e só fui falar amém no outro dia? Não foi porque eu orei a noite inteira, mas é porque eu durmo. Então, o meu melhor momento de orar é de manhã, e eu preciso de uma lista para orar, porque se eu não tiver uma lista para orar, eu começo a devagar. E de repente eu estou pensando lá na morte da bezerra. Eu preciso fazer isso. Faça mecanismos. Participe da vida da igreja. Vamos falar com nós entre salmos. Vamos ouvir mais a palavra, buscar nele. Pastor, eu tenho dificuldade de ler, coloque a Bíblia para você ouvir. Há muitos recursos que nós podemos buscar para vivermos uma vida vivida com sabedoria. E meu irmão, eu garanto a cada um de vocês, porque na verdade não sou eu, é a palavra que nos garante, que se nós vivermos uma vida com sabedoria, os nossos relacionamentos, marido e mulher, serão vividos de uma maneira excelente. Os nossos relacionamentos pais e filhos também serão vividos de maneira excelente. Os nossos relacionamentos de trabalho, patrão e empregado, da mesma maneira. E essas coisas práticas, serão coisas práticas que nós começaremos a tratar no domingo. Marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados. Mas para termos um relacionamento bom dessa maneira, nós precisamos andar em sabedoria. Que o Senhor nos abençoe desta maneira. Vamos ouvir mais um cântico agora do Senhor.